Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o influenciador Pablo Marçal já foi preso pela Polícia Federal e condenado pela Justiça Federal de Goiás a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado sob a acusação de integrar uma quadrilha que desviava dinheiro de contas de bancos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil por meio de golpes pela internet. Olha que maravilha! Ele só não cumpriu a pena porque, após apresentar diversos recursos judicial, o caso prescreveu em 2018. Pela primeira vez, Pablo Marçal, que tem o combate à corrupção como uma das suas principais bandeiras, admitiu publicamente nesta segunda-feira, em entrevista ao canal Globo News, ter sido preso em operação da Polícia Federal contra um grupo de pessoas que disparavam e-mails com anúncios chamativos como a promessa de adesão a programas sociais do governo e conteúdos pornográficos para atrair vítimas e roubar senhas bancárias. Meu Deus, Pablo. É a única coisa que você não precisa. O candidato chegou a ficar preso temporariamente por 2 dias no curso de inquérito. Abre aspas, queria ser uma pessoa que nunca foi processada, um menino que nem peida usou ele, mas não foi assim. Infelizmente eu fui injustiçado. Muitas coisas na minha vida foi bobeira mesmo o que eu fiz. Todo mundo erra. Mas e aí? Desculpa. Se você sabia que tudo isso ia vir à tona, não era melhor você começar a driblar isso direitinho para depois você se candidatar como prefeito da cidade de São Paulo? Afirmou Pablo Marçal. Até então, ele negava os crimes. É verdade, eu acho que essa é a grande sacanagem. Você ter negado, porque quando você nega realmente, você não deixa ninguém trabalhar com benefício da dúvida. E aí o que acontece? A verdade veio à tona. E agora? No debate da Band, há 2 semanas, disse que se alguém encontrasse alguma condenação, não disputaria mais a eleição neste ano. Mas Guilherme Boulos, do PSOL, também candidato, rebateu que a sentença estava disponível nas redes sociais. Marçal alegou que não teve defesa no processo por ser pobre à época, mas que o caso estava prescrito. A condenação de Pablo Marçal, no caso da quadrilha de piratas da internet, também foi lembrada no debate da Band pela candidata Tabata Amaral. O negócio só piora. O candidato ao meu lado, Marçal, foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O presidente do partido dele confessou que é ligado ao PCC. Você pretende usar sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo? Questionou Tabata, dirigindo-se a Marçal, que costuma proferir ofensas contra ela. A investigação da PF mostrou que Marçal, que à época fazia manutenção de computadores, era responsável pela captação de e-mails para os quais seriam enviados spams. Assim, o grupo roubaria dados das contas das vítimas. O caso veio à tona em 2005 com a Operação Pegasus, deflagrada pela Polícia Federal para desmontar um grupo que criava sites falsos de instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, com o intuito de desviar dinheiro. O bandido era tido como o maior quadrilha de piratas da internet brasileira, segundo os investigadores. Na época, Marçal tinha 18 anos. A PF mostrou que a organização criminosa operava de diversas formas, com a criação de sites falsos de bancos e a emissão de mensagens ameaçadoras e que anunciavam supostas inadimplências das vítimas com um Serasa, ou ainda com o chamado Cavalo de Troia, programa que captura informações nos computadores infectados. Os dados dos correntistas eram capturados quando as vítimas acessavam os sites falsos dos bancos diante das cobranças por inadimplência.
Os bancos tiveram que arcar com os prejuízos e restituir os clientes. Esse tipo de golpe ainda é muito comum e foi potencializado com o crescimento nas redes sociais. Em depoimento, Pablo Marçal admitiu que colaborou com um grupo, mas alegou desconhecer os crimes praticados. Segundo a denúncia no Ministério Público Federal, a Justiça, Marçal era ligado diretamente a 2 homens acusados de chefiar o bando. Ele capturava os e-mails que seriam infectados com os programas invasores e consertava os computadores usados pelos criminosos. Oh, meu Deus do céu! Na decisão que condenou Marçal, o juiz diz que, abre aspas, apesar da negativa de participação dos fatos delituosos, as próprias declarações de Pablo Marçal na polícia são discrepantes com a tese de inocência defendida pelo ex-coach. O magistrado acrescenta que os conhecimentos do candidato em informática possibilitavam ele claramente a compreender a perfeita dimensão do que ocorreria, ainda mais com os programas maliciosos existentes nos computadores, tá? Marçal recorreu e quando o caso foi analisado em segunda instância em 2018, teve a pena extinta por prescrição retroativa. Ele não foi absolvido, mas escapou da prisão porque a pena não podia ser aplicada porque o prazo previsto para tal já havia sido ultrapassado. Graças ao tempo ganho com recursos apresentados pela defesa, no ano passado, Marçal foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita de recursos. Na mais recente pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, 20%, dividia o primeiro lugar com o ex-deputado federal Guilherme Boulos, 23%, e o atual prefeito Ricardo Nunes, 19% do MDB, tá? Então, essa é a avaliação, inclusive, do nosso candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que está mais enrolado que os pelos da minha perna, tá, meu amor? Então, ou seja, muito chato tudo isso que veio à tona. Muita discrepância em relação a tudo isso. A gente tem que ficar muito atento sobre tudo que está acontecendo. Eu, na verdade, eu gosto muito do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes, na minha opinião, ele nada de braçada na administração de São Paulo. A gente precisa deixar com que as pessoas mostrem serviço, sabe? Não simplesmente ir lá e tirar e ir no intuito da lacração, porque a lacração não gera administração, pessoal. Lacração não entrega, inclusive, aquilo tudo que nós precisamos. E agora, depois de tudo isso que aconteceu, gosto do Pablo. Eu acho que ele é um cara que ele foi lá, enfiou o dedo na cara de todo mundo, mas não é, na minha opinião, depois disso tudo, não é o cara que realmente merece ser o prefeito de São Paulo. Por enquanto, agora. Depois, espera baixar toda essa história, se candidata ao Senado, vai fazendo a sua, vai buscando outras manobras, vai limpando bem a barra, vai se desculpando com o público, aí sim, aí chega, compete, faz tudo direitinho. Mas ele desmentir, depois vir tudo à tona e ele simplesmente confessar que ele fazia parte de absolutamente tudo isso, de crimes, pessoal, de crime digital, que roubava dinheiro da conta bancária das pessoas. Opa, é isso. A gente bate de um lado porque a gente sabe que do outro lado existe um monte de criminosos, sabe? E a gente vai deixar com que isso aconteça? A gente tem que tomar cuidado, tá bom?